Muita gente vai perder dinheiro nesse mercado por medo, impaciência, ansiedade, falta de um planejamento certo, falta de resiliência. Eu sei. Eu sei porque eu já vivi isso no bear market passado. O medo ele vai travar o investidor, principalmente o investidor inexperiente, o investidor que não tem uma estratégia definida. Nesse vídeo eu vou te mostrar todo o racional por que nós estamos comprando e por que eu acredito que nós estamos nesse excelente momento. E se você deixar passar esses 6 meses, esses próximos 6 meses, que deveria ser a mudança da sua vida, daqui a 10 anos você vai olhar para trás e você vai ver a oportunidade que perdeu. Mas deixa de história, bora para os gráficos. Meus heróis, o preço do Bitcoin está barato. Nós estamos em uma faixa em que o preço do Bitcoin, abaixo dos 70, ele está barato. Nesse período em que nós vamos permanecer por 1, 2, 3 semanas entre os 60 e os 70k, o preço do Bitcoin está barato. É uma oportunidade para o investidor começar a fazer os seus aportes, principalmente aquele investidor que ainda não entrou no mercado. Abaixo dos 60, com certeza o preço do Bitcoin vai estar muito barato. Nós já temos pontos bem decididos aonde nós vamos entrar e nós já trabalhamos com vocês a respeito disso. Muito barato para nós vai ser nesse momento onde o preço do Bitcoin vai vir para abaixo do seu preço realizado e as melhores oportunidades elas vão estar construídas nessa faixa, que hoje está lá entre os 56 e está indo até aproximadamente os 45. Aqui são as nossas melhores oportunidades do ciclo. O Bitcoin ele já teve uma correção de aproximadamente, desde o seu topo histórico, de 46% nos dias atuais hoje. Mas ele já corrigiu até 52%. E isso é muito comum em meio de ciclo. Todo o período que o Bitcoin ele permaneceu no seu meio de ciclo, ele sempre deu excelentes oportunidades. E ele sempre teve correções em meio de ciclo de aproximadamente 50%. Então isso ocorreu no bear market de 2014, no bear market de 2018, no bear market de 2022 e novamente isso está se repetindo. E o que acontece? O investidor com medo, com pânico, ele trava. No momento que é para ele começar os seus apostos, o momento que é para ele começar a fazer as suas estratégias de compra, o pânico vai travar esse investidor. E quando a gente observa o nosso índice do FinGrid, que é o nosso análise de sentimento, ela nos informa que o FinGrid ele está nesse período de extremo medo. Então nós estamos aproximadamente um mês em extremo medo. Outro ponto interessante ocorreu agora esses dias, que o FinGrid, no dia 12 de fevereiro, ele chegou no valor mínimo do seu score, que foi o 0,5. Isso só ocorreu uma vez. E agora, esse movimento é a segunda vez que isso ocorre. Aí eu te pergunto, será que nós estamos em excelente momento de acumulação? Será que não faz sentido você começar a se expor ao ativo, principalmente se você ainda não está exposto ao ativo? Ou para quem tem caixa, para quem fez caixa e utilizou as estratégias de acúmulo de patrimônio, acúmulo de Bitcoin lá em cima e fez algumas distribuições bem saudáveis, pontos interessantes, pontos chaves, 108, 111, 117, ele acumulou caixa. E um momento como este, onde o mercado ele se encontra em pânico, é a fonte de nossa riqueza. O extremo medo são poucos os momentos em que nós vamos estar nessa faixa. E eu já trouxe aqui para o canal que abaixo do 15, no extremo medo, nós tivemos menos do que 5%. E abaixo do 12, nós tivemos menos do que 2%. As melhores oportunidades delas estão sendo construídas no agora. Se você perder esse lapso temporal desses próximos 6 meses, daqui a 5, 8, 10 anos, você vai olhar para trás, você vai ver que a melhor oportunidade da mudança da sua vida ocorreu nesse bear market de 2026. Mais especificamente, até o final de outubro é onde nós esperamos essa reversão de tendência. Como é que eu sei disso? Vamos para os gráficos. Um dos indicadores on-chain que nós utilizamos muito nas nossas análises, nas nossas tomadas de decisão, nós utilizamos ele tanto para nos posicionar em períodos excelentes de compra e também períodos excelentes de distribuições de venda, é o nosso múltiplo de Maia. E o que é o nosso múltiplo de Maia? O nosso múltiplo de Maia é a nossa média simples de 200 períodos. Quando eu vejo pelos dados on-chain, essa linha tracejada de vermelho seria o topo do mercado, só que infelizmente nós não temos como adivinhar o topo do mercado. Por quê? Porque ele ocorre muito insano. Então o que é que nós utilizamos como excelente momento de venda? Nós utilizamos essa faixa que vai estar acima do 1,5 do meu múltiplo de Maia. Então aqui sempre foram excelentes
momento de distribuições, momento de venda. Esse foi um dos nossos motivos que fez nós realizarmos uma parte das nossas vendas nessa área. Quando o preço do múltiplo de Maia ele se iguala a 1, nós dizemos que o preço ele está justo. Em todos os ciclos nós não estamos nem no período de alta nem no período de baixa. O múltiplo de Maia ele está vindo para baixo, ou seja, ele está com desconto de 30%, 35%, chegando até próximo dos 40%. Normalmente, quando nós chegamos nesse período, sempre foram excelentes momentos de compra. Excelentes momentos de compra. O investidor que utiliza esse dado on-chain como um dos indicadores para sua tomada de decisão sempre fez excelentes entradas. Aí eu te pergunto, será que o preço do Bitcoin nessa faixa abaixo dos 70, levando em consideração o múltiplo de Maia, ele não está barato? Isso também é muito observado nessas faixas, nesse período que são nossos períodos de acumulação no ciclo. Não vamos conseguir acertar o fundo e nem é a nossa intenção que isso ocorra, mas nós queremos estar bem posicionados nos melhores momentos de entrada e também nos melhores momentos de saída. Outro indicador que nos mostra em que fase nós nos encontramos no ciclo é o nosso NUPL. Se nós estamos em extrema ganância, na euforia, se nós estamos no período da crença, no otimismo, ou se nós estamos no período de esperança e de medo. Porque após esse período de esperança e medo, que é essa parte mais laranjadinha, nós consolidamos o período de capitulação. E o período de capitulação é aquele período onde o último sardinha ele vende. E ele vai vendendo prejuízo. Então, quando ocorre esse período de capitulação, são aquelas faixas onde nós dizemos que o preço do Bitcoin ele está muito barato. Nesse período de capitulação, é o período onde se consolida o fundo do mercado. E a consolidação desse fundo de mercado faz com que, no próximo ciclo, aquele investidor que acabou desistindo no melhor momento, como é que você percebe logo isso? Notícias. A gente começa a ouvir as piores notícias sobre o ativo Bitcoin, que o Bitcoin morreu, que o Bitcoin é pirâmide, ele só vai fazer você perder dinheiro. Então essas piores notícias, elas ocorrem em momentos que nós chamamos de capitulação. Então é nesse momento que o investidor estrategista ele tem que ser forjado no conhecimento para que ele não tenha dúvida no momento necessário de acumulação. Outro indicador que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente estudar, seria os novos investidores do Bitcoin. E esse gráfico ele é interessante porque ele nos mostra que nesse exato momento, os novos investidores eles não estão entrando. Se eu tenho aquele período de capitulação aonde vai ocorrer quando aquele investidor do Oba-Oba ele desiste do Bitcoin, ele vai voltar e arrependido, e normalmente esse investidor do Oba-Oba ele volta arrependido nesses picos. E o que são esses picos? Cada período desse teve uma determinada situação que ocorreu aonde o Bitcoin era o melhor ativo do mundo, aquele investidor ele entrou no mercado e ele consolidou que nós estávamos em bull market, em all-time high, no topo. Então, nesse momento, com outros dados on-chain, com análise de sentimento, está dando extrema ganância. É o momento do investidor estrategista sair um pouco. Diferente do que está ocorrendo agora. Em 2018, esse pico aqui, ele sinalizou que a CME ela iria fazer lançamento dos futuros de Bitcoin para os institucionais. Agora, grandes empresas eles vão estar entrando. Então, é o momento de também nós fazermos posições. E o que ocorreu após isso, após esse excelente momento do Bitcoin, o Bitcoin apresentou quedas. Este outro momento aqui é levado em consideração o período em que a Tesla ela começou a comprar Bitcoin e começou a botar no seu caixa da empresa. Muitos investidores entraram no ativo Bitcoin porque agora que uma grande empresa como a Tesla está comprando Bitcoin, então é interessante eu me posicionar porque provavelmente muitas outras empresas vão estar entrando. E essa notícia, que El Salvador iria utilizar o Bitcoin como sua moeda local, ela consolidou o nosso topo histórico, lá aproximadamente nos 69. E nesse momento de hype, é onde todo mundo fala que o Bitcoin é a melhor maravilha do mundo. É nessas horas que o investidor estrategista ele já tira o pé do acelerador e já começa a fazer suas vendas parciais, porque novas quedas nós vamos ter. E ele vai recuperar esse Bitcoin lá embaixo. Isso se repetiu também nesse período de 2024, aonde ocorreu, para quem vem acompanhando Bitcoin há algum tempo, esse período aí ocorreu a aprovação dos ETFs. Então agora nós vamos ter ETFs na Bolsa de Valores. Então agora sim o mercado ele está amplo,
Agora sim eu acredito que é o melhor momento de nós entrarmos no ativo Bitcoin. Isso nos mostrou que aquele investidor que estava entrando naquele fumo do mercado, naquela extrema ganância, estava entrando no período de pico. A mesma coisa ocorreu nesse período de 2024, que era informado que os Estados Unidos agora, com o novo presidente Donald Trump, iria fazer uma reserva estratégica de Bitcoin. Isso se repetiu novamente. Grandes empresas como a Strategy agora vai colocar Bitcoin nos seus tesouros. Toda vez que tem uma excelente notícia sobre o Bitcoin é o melhor ativo, é nesse momento que o investidor estrategista tem que tirar o pé do acelerador e começar a fazer caixa, porque quer das maiores virões. Bitcoin abaixo dos 60k são os melhores momentos. Mas isso não impede que você não comece a fazer as suas compras agora abaixo dos 70. No bear market passado, quando ocorreu a quebra da FTX, o mercado cripto ele iria morrer. As melhores oportunidades de entrada estavam ali no toque do meu preço realizado. Estava ali nos 21 mil. Só que com a quebra da FTX ainda nós conseguimos cair mais 25% até os 15.400. Então muito se dizia sobre os 12 Baxter, os 12K, e nós nunca chegamos lá. Então quando o mercado hoje ele começa a falar muito dos 38 mil, dos 48 mil, talvez a gente não chegue nesses locais. Eu vou deixar no card bem aqui em cima o vídeo que fala os 3 indicadores que eu utilizo para que eu possa acertar, em tese, o fundo do mercado. Por que em tese? Porque é uma faixa que ela vai ali dos 56 mil aos 45. As melhores compras nossas vai estar ali abaixo dos 60, que é o período onde nós estamos com um preço muito barato do Bitcoin. Eu não posso ignorar que nós estamos no preço bom de compra. Quando o Bitcoin ele voltar para o seu topo histórico, ele vai fazer, a partir deste momento, ele vai estar fazendo no mínimo 100%. Então, para quem comprou Bitcoin agora nos 67, e se ele só distribuir lá no seu topo histórico, ele já vai estar fazendo 86%. Nesse balanço de probabilidade entre risco e retorno, o que é que está mais fácil ocorrer agora? Está mais fácil eu chegar em 86% no meu topo histórico, ou eu chegar nessa faixa, começa ali com 20%, aí vai se consolidar lá nos 30%. Então é por isso que essa faixa aqui para nós é uma faixa que o Bitcoin ele está muito barato. E o investidor que ainda não observou isso, ele vai perder a sua melhor oportunidade de se posicionar no ciclo. Meu herói, eu te entendo perfeitamente. Eu já vivi isso que você está vivendo, essa incerteza, esse medo, esse pânico, essa sensação de ganância também, de querer vender tudo agora para tentar recuperar lá embaixo. Tudo isso vai fazer você perder dinheiro. E o que é que funciona, o que é que liberta o investidor estrategista? É ele fazer compras programadas. Aqui embaixo, eu vou deixar o link da Forte Exchange e o link da BIPA, que são 2 empresas que trabalham com DCA. Você pode comprar gradativamente. Nós temos uma estratégia bem definida de que abaixo dos 60 nós vamos dobrar o nosso aporte e abaixo dos 50 nós vamos redobrar o nosso aporte. Por quê? Porque são os melhores momentos de acumulação que nós temos. Bem aqui em cima está o link da nossa comunidade. Se você quiser aprender um pouco mais sobre análise gráfica, dados on-chain e análise de sentimento, quase todo dia nós deixamos algum informativo do que nós estamos vendo no mercado. Porque a nossa intenção aqui é não te esconder nada, é te entregar tudo. Para você que ficou até o final, eu vou te deixar um vídeo bônus. Esse vídeo aqui tem todo o nosso racional, porque nós acreditamos que esse nosso ciclo, ou principalmente esse nosso ano de 2026, ele está se repetindo semelhante a 2022. E é por isso que nós estamos acumulando. Independente ou não do preço do mercado, nós vamos continuar comprando mais Bitcoin. Porque a minha missão ela é bem clara, é te ajudar a conquistar o máximo de Bitcoin com estratégia e com inteligência.